Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. BRT, será que vai sair do papel? E tem prefeito do interior que renuncia à vaga após recontagem de votos no Tribunal Regional Eleitoral. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, professor Haroldo Arruda, nesta segunda-feira. Segunda-feira. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petegil. Bom dia a você que acomodou cedinho para ficar bem informado. Uma semana iluminada, uma semana abençoada a todos. Vamos embora. Amém, que assim seja. Eu gosto da segunda-feira porque é aquele começo de semana, Daniel, para você planejar, conseguir executar aquilo que ficou para trás. É sempre um novo ciclo. Então, tem gente que não gosta de segunda, mas eu particularmente gosto muito, viu? Bom dia para você. Não sei se você gosta ou não, mas bom dia para você nessa segunda. Bom dia, sim. Bom dia, Luciana São. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. É o recomeço, né? Como você disse, é importante a gente ter tudo bem planejadinho e tentar ir executar as medidas, as ações da melhor forma possível, né? E é essa a nossa meta, a meta de todos. Uma boa semana, uma semana produtiva para todos. Vamos. É só pensar que segunda é quarta e terça é quinta. Pronto, aí dá uma amenizada. É verdade. Tem que tudo uma questão de imaginação. Engana o calendário, tudo uma questão de imaginação. Cérebro, professor, tá certo, viu? Bom, gente, nesse momento aqui, vou pedir para o Daniel Petegil trazer para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Por favor, Daniel. Vamos lá. Começando lá por cima, com o esporte. Ontem o Cuiabá também com um belo público também na Arena Pantanal, quase 20 mil torcedores. Tentou, mas não saiu do zero contra o Santos e continua na zona de rebaixamento, né? Temos também aqui ao lado a estreia do Misto na Copa FMF. Conseguiu um empate contra o Nova Mutum no interior, fora de casa. A manchete principal é sobre energia térmica. O prazo acaba e as 4 usinas prometidas aqui para Mato Grosso não saíram do papel. São essas 4 que são ali da região do Distrito Industrial, ainda estão em construção, deveriam começar a geração já agora em setembro, mas sequer estão prontas. Mas ainda é aquela coisa que a gente sempre fala, a escolha por energia térmica continua forte no país e aqui em Mato Grosso, né? Guerra entre facções. Aqui ao lado, o Comando Vermelho julga e decreta sentença de morte por fotos postadas. Temos aqui a foto do Jonathan, que morreu porque fez esse gesto aí, né? Nada a ver, um gesto que os próprios amigos dele disseram que ele dizia que era em sinal de paz. E aí o Comando Vermelho achou que fazia referência a outra facção, ao PCC, e ele foi assassinado. Isso tem acontecido muito aqui em Mato Grosso, né? Caso Paletó, a defesa de Emanuel vai ao STF para adiar a entrega da defesa mesmo, né? Essa foi a estratégia agora do prefeito, que deve entregar a defesa dele ao Supremo, à Justiça Federal, mas alega problemas com cerceamento de defesa e vai tentar prorrogar um pouco mais este prazo. Violência explícita, mulheres são agredidas em praças. Foram 2 casos de agressões contra mulheres, né, no Porto e ali na Praça Ipiranga nesse fim de semana. Foram registrados BOs em relação a isso. No dia do voto, o TRE não vai adotar detectores de metal, falta de estrutura mesmo, né? Embora o tribunal esteja muito temeroso quanto ao clima de polarização e de violência que pode acontecer no dia da votação. Por último, aqui ao lado, candidatos do estado, parte dos bolsonaristas tem origem na esquerda, uma matéria do Pablo Rodrigo interessante sobre alguns dos principais candidatos aqui em Mato Grosso, que a origem é em outros partidos da esquerda. Você, Luciana. Obrigada, Daniel, pelas informações. Bom, muitos assuntos serão discutidos aqui nessa bancada e já vou dar aquela dica especial para você, viu? O número do WhatsApp fica aí na tela congeladinho para você manter aquele momento de interatividade sempre vivo conosco. Eu conto com a sua participação aqui efetiva, hein? E agora nós vamos para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, porque um veículo de carga tombou na Avenida Miguel Sutil. Professor Haroldo, Daniel, e aí isso foi nesse final de semana. E vamos ver então como está essa situação, o veículo de carga. Oliveira Júnior traz as informações para a gente. Então, diga exatamente onde você está e qual a situação aí no momento. Pelo jeito, olha lá, o veículo continua no local, é isso?
Verdade, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Haroldo, Daniel, você que acompanha a notícia de frente. Ontem à tarde, um caminhão boiadeiro que passava aqui pela rotatória da Miguel Sutil com a Avenida Barão do Melgaço perdeu o controle. O motorista não conseguiu fazer a tangência da curva e capotou aqui do lado direito as margens do Rio Cuiabá antes da Ponte Nova. Você vê nas imagens ao vivo do cinegrafista Marcos Xavier que no momento do capotamento o caminhão tombou para o lado direito, está sobre a calçada e desde então a meia pista está interditada aqui. Atenção, você que transita pelo local. Infelizmente, muitos animais que estavam sendo transportados, né, nesse caminhão boiadeiro morreram no momento do tombamento, com peso, uns caem sobre os outros, né, e acabam morrendo no local. Eles estão sendo retirados. Um outro caminhão, o boiadeiro, estacionou aqui para fazer a retirada dos animais que morreram no acidente e para que em seguida possa ser liberado o trânsito. Vai demorar um pouquinho, então atenção, você que transita pela Miguel Sutil, aqui neste contorno que dá acesso à Ponte Nova, a Barão de Melgaço e também a Beira Rio, o trânsito está meia pista. Informações sobre o motorista, o condutor do caminhão, é que ele está hospitalizado, o estado de saúde dele é estável, não houve ferimentos graves, ele não corre risco de morte, são as informações que chegam até a nossa produção nesse momento. Voltamos com vocês no estúdio, Luciana. Obrigada, então, pelas informações, Oliveira. E qualquer movimentação aí, você, por favor, conte novamente ao vivo aqui para a gente. Vamos continuar acompanhando. Nesse momento, então, a retirada dos animais ali na Avenida Miguel Sutil. Então, você, por favor, muita atenção. Sabemos aí que é um trecho muito movimentado da avenida. Tem que ter paciência, porque não pode acontecer um outro acidente aí por conta desse bloqueio parcial na pista. E vale aqui, gente, um grande reforço, viu? O que isso chama atenção é o fato de que, pelo menos eu, tenho visto muitos, inclusive tem alguns flagrantes de veículos pesados trafegando pela Avenida Miguel Sutil em horários não permitidos. Ainda bem que esse acidente não deveria ter acontecido, mas aconteceu num horário, professor, né, que não havia ali muita movimentação, nem pessoas na calçada. Mas olha o risco, Daniel, que isso representa ao trânsito, à vida das pessoas. E nós já chamamos aqui nessa bancada, professora, a atenção da CEMOB e vou até aqui reforçar de novo, essa semana entrar mais nesse tema. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um flagrante ontem lá na estrada de Chapada. Mas olha só, tudo bem, esse veículo estava trafegando no final de semana, acredito que no horário permitido, professor, mas isso tem se tornado frequente aqui em Cuiabá. O que está acontecendo na CEMOB, por exemplo? Uma boa pergunta, porque acontece o seguinte, por exemplo, hoje, mais uma vez, na semana passada, eu falei sobre 2 caminhões ali na Miguel Sutil. Eu acordo por volta das 4h30, né? E saio de casa por volta das 5 horas. E hoje, de novo, eu flagrei um caminhão transportando colheitadeira, né, daqueles caminhões grandes, né, com colheitadeira em cima. Sabe aonde? Ali saindo da Getúlio Vargas, a Praça 8 de Abril. Sim. Eu, particularmente, acho que ali não pode passar caminhão pesado desse jeito, né? Você sabe, enfim, né? Isso está se tornando uma prática em Cuiabá e a CEMOB realmente está bastante ausente com relação a isso aí. Nós já tem praticamente alguns meses, inclusive, que nós noticiamos aqui exatamente caminhões de grande porte circulando no centro da cidade, o que todos nós sabemos que é proibido, né? Como bem disse a Luciana Gavilha, eu também já presenciei por algumas vezes aqueles bitrens, caminhões grandes, viajando em rodovias, muitas vezes, que não é permitido. Exato. Né? Então, eu não sei o que é que está acontecendo aí. Professor, um outro ponto importante, desculpe, da Miguel Sutil, onde esses bitrens frequentemente eles rodam, é ali na rotatória do Despraiado, né? As pistas são estreitas ali e a qualquer momento do dia, porque eu já vi às 2 da tarde, às 5 da tarde, né, às 9 da manhã, esses bitrens fazendo a rotatória justamente para acessar o bairro do Despraiado e conseguir cortar caminho para ter acesso à rodovia da guia, né, MT-010. Então, você seguindo reto consegue cortar caminho. E muitos desses motoristas fazem essa rota, estão no Miguel Sutil, utilizam a qualquer momento do dia, que eu já vi realmente também.
e fazem essa rotatória para dar acesso lá. E à fazem região nesse da horário da madrugada, porque não tem ninguém mesmo, entendeu? Quer dizer, aí a fiscalização acho que é muito mais difícil e aí eles conseguem, né, cortar caminho. Essa aí. rotatória onde aconteceu o acidente é a curva bastante acentuada realmente, né? E se o motorista vier com uma velocidade um pouquinho acima, ele não consegue fazer muito bem a curva, não. Parece que isso que aconteceu. E se ele tiver carregado entre 20 e 30 cabeças Sim. ligado aí, né? Realmente um pouquinho a mais ele é Acesso à Ponte suficiente Nova, para né? capotar, né? Exatamente, também tem que ter uma questão aí para ser verificada. Será A que velocidade? o peso, além da velocidade, peso, professor, às vezes nem o problema É o seja peso. a velocidade, mas o peso dessa carga. Se tiver excessiva, é claro que aumentam as chances de acontecer um tombamento, como nós estamos verificando aí. Agora, de fato, esta semana a gente vai dar uma atenção especial, sim, em relação a esses veículos de carga trafegando por Cuiabá. E não é só Cuiabá não, viu? Eu fiz um flagrante ontem na estrada Parque de Chapada dos Guimarães. Vai chegar aí na sua tela imagens agora de um bitrem, gente, um bitrem que tem aí mais de 25 metros. Ali na estrada de Chapada, eu estava bem atrás esperando ele fazer a curva ali do Portão do Inferno, preocupada, porque nesse momento muitos veículos vinham também no sentido contrário. Tinha um certo movimento ontem ali na estrada de Chapada e não foi o único bitrem, eram 2 bitrens trafegando por volta de 1h40 da tarde lá na estrada de Chapada dos Guimarães. Eu vou lembrar aqui que alguns anos atrás o Ministério Público Estadual, professor Daniel, cobrou mais fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, porque naquela época também havia muita movimentação de veículos não permitidos nessa estrada de Chapada. Uma estrada parque tem uma regulamentação diferenciada. Só pode, professor, cargas de até 3 eixos, é isso? Caminhões de até 3 eixos. E ele certamente estava cortando o caminho para Campo Verde, Primavera, região ali produtora, né? Porque ele evita 364. Né? Ele acaba evitando a 364, que é pedagiada, enfim, né? E pega uma fila gigante. Ali não pega fila nenhuma, né? E a conexão que eles têm, né, com a Baixada Cuiabana e essa região produtora do estado produtor de grãos. Aí realmente que isso, para se pensar bem mais para frente, podia ter uma outra ligação rodoviária, né, entre a Baixada Cuiabana e Campo Verde e Primavera do Leste. Realmente. Ok, isso aí. Bom, vamos dar uma atenção especial. Tem muitas mensagens chegando aqui também de pessoas presenciando o tráfego irregular proibido, viu? E vou lembrar que, tudo bem, tirando o fato da estrada de Chapada, né, se a responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, tem câmera ali, viu, no Portão do Inferno. Aquele acidente que aconteceu com aquele caminhão que caiu deixou muito claro que aquela pista é monitorada, ou seja, não tem como dizer que falta informação ou flagrantes para que a polícia tenha conhecimento de que tráfego irregular está acontecendo. E o mesmo vale para a capital em relação à CEMOB. Professor, tem um centro ali de operações gigante, TVs ligadinhas o tempo todo naquele painel, nas principais avenidas. E será que eles não estão percebendo que inúmeros, professor, veículos pesados, bitrens, estão circulando por Cuiabá? Isso é 10 da manhã, 1h da tarde, 3 horas da tarde, atrapalhando o trânsito, colocando em risco o trânsito. Será que eles não estão enxergando isso, Daniel? Pois é, tem que enxergar isso e tem que enxergar outros problemas também, porque não é possível uma estrada parque como essa, importante, em que famílias estão indo passar final de semana na Chapada dos Guimarães e você vê, infelizmente, eu sou um admirador, gosto muito de motocicleta, sou presidente do motoclube, né, do RDC, Remanescente do Cerrado, só que não dá para você ver colegas, amigos, muitas vezes, andando nessa rodovia a mais de 200 por hora, gente. 200 por hora, no final de semana, aquelas moto velocidade. Você está entendendo? Quer dizer, é de uma coisa impressionante. O cara chegou a deitar naquela curva. E cadê? Não tem fiscalização, ninguém vê, polícia rodoviária não vê. Você está entendendo? Quer dizer, sabe, eu fico impressionado, porque veja bem, quando ele não se mata com 200 por hora, 220 km por hora, entendeu? Ele muitas vezes bate em um carro de família que está com pai, com mãe, com criança ali. Você está entendendo? Morador, muitas vezes, de vila que está saindo, tentando atravessar de um lado a outro ali da rodovia, é atropelado. Pelo amor de Deus, porque nós já imploramos por várias vezes para ter consciência com relação à velocidade. Aquela 251 que liga Chapada dos Guimarães a Campo Verde, é só tirar a fiscalização, os caras vão a 300 por hora ali.
E outra, para piorar a situação, todos sem abafador de escapamento, a maioria deles. Aquele barulho ensurdecedor. Então, nada absolutamente contra os motociclistas, entendeu? Até porque sou um amante, gosto muito, há muitos anos utilizo, né? Agora, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de noção e educação no trânsito, gente. Não dá para você rodar numa rodovia dessa, né? A 200 por hora. A polícia sabe onde está o problema. Sabe, entendeu? Quem passa por lá, mas realmente, que eu tenho conhecimento, não teve ação nenhuma para reprimir isso. Ok, senhores, obrigada. Bom, vamos continuar falando aqui, então, de mobilidade urbana, pelo menos, porque tem uma novidade hoje, mas quem vai contar para a gente os detalhes é o repórter Oliveira Júnior. Ele tem, gente, relação direta com BRT. Tem uma nova decisão. É isso mesmo, Oliveira. Cadê você novamente para trazer novidades para a gente? O que temos de novidade em relação ao BRT? Conta tudo. Pois é, Luciana, essa novela mexicana teve mais um capítulo na semana passada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, que impediu o início das obras do BRT em Cuiabá e em Várzea Grande. A decisão foi publicada na sexta-feira e atende ao pedido do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o TCE, que apontou que o TCU, o Tribunal de Contas da União, seria incompetente para fiscalizar os procedimentos administrativos dos recursos e das políticas públicas referentes à alteração do modal. Em sua decisão, o ministro sustentou em análise inicial do caso que o TCU articula a existência de verbas federais dispendidas quando ainda se tratava de obra destinada à Copa do Mundo de 2014 e com possíveis irregularidades quanto à aplicação à legislação federal para justificar a sua competência para análise do feito e deferimento da medida cautelar de suspensão da licitação. Com isso, o governo já obtém, então, autorização para tocar a obra. Tanto é que hoje, às 10 horas da manhã, o governador Mauro Mendes vai assinar a ordem de serviço para que a obra comece o mais rápido possível. Se isso se confirmar, se não houver mais nenhuma ação para impedir o início destas obras, o VLT está sepultado em Cuiabá, em Várzea Grande. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Oliveira, então, pelas informações. Bom, Oliveira já veio com um semblante meio fúnebre falando né, do enterro do VLT. Professor, mas olha, eu vou dizer uma coisa, o que os cuiabanos merecem, de fato, é um desfecho desta história, porque nós estamos falando sobre isso há mais de 10 anos, né? E sempre com conotações pesadíssimas, fortes, né? Um retrocesso aqui para nós, é um símbolo da corrupção, mas isso não quer dizer que não seria uma obra importante para os cuiabanos, para os varzegrandenses, ou seja, para a região metropolitana. O que nós esperamos nesse momento agora, diante de tantas incertezas, diante de tantos escândalos, é que pelo menos um desses modais saia definitivamente do papel. E hoje vai ter uma cerimônia às 10 horas da manhã, lá no Palácio Paiaguaçu, para assinatura, professor, do termo de início das obras. Parece que com tudo isso destravou, né? Acabou destravando aí essa novela toda do VLT, BRT, e sem dúvida alguma, uma vitória do governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Nesse cabo de guerra, vence Mauro Mendes com essa proposta de mudança de modal de VLT para BRT, né? Eu sempre fui um defensor do VLT, desde o início, né? E acho que se ele não tivesse sido formatado do jeito que foi formatado para a corrupção, nós teríamos naturalmente o VLT hoje circulando bonito, né, aqui na nossa cidade, né? Até porque eu acho que a gente precisa projetar a cidade para o futuro. Como será a nossa cidade nos próximos 10, 15, 20 anos, né? E o VLT, a meu ver, até onde eu entendo, que não é muita coisa, mas é o suficiente para ter o entendimento de que realmente o VLT poderia, né, poderia melhor atender a demanda de crescimento hoje que se encontra a cidade de Cuiabá, né? Ele precisa ser alimentado, o modal precisa ser alimentado, combinado até mesmo com o BRT ou qualquer outro tipo de modal. Certamente nós teríamos uma cidade moderna, evoluída, uma cidade inteligente, né? E é isso que eu espero que aconteça. Quando você compara onde tem VLT e onde tem BRT, você percebe que o BRT não tem tanta eficiência como tem o VLT. Inclusive em outros países. Mas a passagem é muito cara do VLT, mas em qualquer parte do mundo ela é subsidiada pelo governo, né? Então é muito importante que isso pudesse ter sido
implantado aqui na nossa capital, mas somos voto vencido. Nós não temos força suficiente para poder mudar essa realidade, né? Isso é uma quase que imposição por parte do governo do estado de Mato Grosso, uma vez que não houve nem audiência pública. Então, quem vai utilizar realmente o BRT não é nenhum desses que deu uma canetada para a mudança do modal. Paciência. Olha só, Daniel, vamos reforçar aqui que defendo que pelo menos as obras aqui na capital, na região metropolitana, estão com atrasos, não apenas nos últimos 10 anos por conta do VLT, mas há pelo menos 2 décadas, Daniel, 20 anos, pouquíssimas rotatórias nós temos aqui, nós temos quase nada de viadutos, nós não temos, Daniel. Quanto tempo, quantos anos? Cuiabá tem mais de 300 anos e a gente conta aqui, ó, na palma de uma mão, gente, o número de grandes obras no trânsito realizadas. É uma vergonha para a capital do agronegócio, para Cuiabá, uma capital, gente. Nós temos aqui quantos viadutos, quantas trincheiras, Daniel? Nós estamos há muitos anos em atraso com essas grandes intervenções. O BRT era necessário, sim, para Cuiabá? Sim, há pelo menos há uns 15 anos, para que realmente pudéssemos ter nesse momento o VLT. Tudo bem, não aconteceu, os gestores estão tentando reparar esse grande retrocesso aqui na mobilidade urbana, mas pelo menos algo tem que acontecer, tem que sair do papel para melhorar, Daniel. Luciana, tenha certeza que se não fosse a Copa do Mundo de 2014, sequer trincheiras teriam aí ao longo da cidade e alguns viadutos que foram construídos. Não teriam mesmo, né? Nessa profusão, nessa quantidade, que não é muita também não, como você disse, né? Existem aí, a gente tem mostrado, acabou de mostrar, Oliveira, um acidente na Miguel Sutil. Na própria Miguel Sutil precisa de pelo menos mais uns 3 viadutos ali em pontos onde o trânsito está num gargalo permanente. Parece, infelizmente, ou felizmente por isso, a novela está chegando ao fim, só que com um desfecho negativo, né? Essa novela de décadas aí, desde 2014, está chegando ao fim do VLT BRT, mas realmente com um final infeliz aqui para a população de Cuiabá. Porque, como bem disse o professor também, nós acreditamos num salto de desenvolvimento da cidade, da Baixada Cuiabana, e o VLT representaria muito isso, né? Um modal de transporte bem moderno que também permitiria integração com outros, inclusive com BRT ou com corredores de ônibus, seja lá qual é o nome, e que facilitaria bastante o deslocamento da população ali para o Porto, para o CPA, para a região central, né? E forçaria também que a cidade se adaptasse em relação às suas rotatórias, ao alargamento de pistas, né? A desapropriação de alguns imóveis que acabam por atravancar aí o progresso, né, em algumas partes da cidade, e nada disso vai acontecer. Mas lembrando que agora com o BRT, que deve ser assinada a ordem agora na parte da manhã no Palácio Paiaguás, vai precisar também de adaptações na cidade, né? Eu sempre imagino aqui, eu sempre cito a região ali da Coronel Escolástico, as pistas estão bastante estreitas, né? O movimento é intenso, o tráfego é intenso e vai ter que ter o corredor do BRT ali, né? De qualquer forma, o próprio governo do estado vai ter que fazer uma adaptação muito grande na questão urbana ali no Coronel Escolástico. Mas assim, realmente, o que fica para a população aqui, nós que acompanhamos todo o início das obras, a gente se sacrificou, o morador ali de Cuiabá e Várzea Grande entendeu que era preciso passar por todos aqueles transtornos ali em 2014, 2013, 2012, e aí no final de tudo realmente a gente fica sem um VLT, um modal que já consumiu mais de R$1 bilhão, né? Nesse sonho que está se esvaindo agora, daqui a pouco, com a assinatura do início das obras, de forma praticamente definitiva, não se vai ter mais o sonho do VLT. Lembrando que dos 4 candidatos ao governo do estado, apenas o governador, no seu plano de governo, defende o BRT. Os outros 3, né, se fossem eleitos ou se forem eleitos, gostariam de concluir as obras do VLT. Mas isso realmente parece que já está fora de jogo. Ok, gente, olha, nesse momento aqui muitas mensagens estão chegando, falamos sobre mobilidade urbana,
e alguns flagrantes também sobre agora o fato do BRT sair do papel, estão chegando mensagens. Então, nesse momento aqui, vou abrir espaço para elas. Obrigada pela sua participação. Vamos então à primeira mensagem desta segunda-feira, dia 29 de agosto. Bom dia, bancada. Esperamos que realmente essa novela do VLT, BRT chegue ao fim, as obras comecem e ponham um fim a essa briga inconsequente entre o senhor governador e o prefeito da capital. Afinal de contas, na época da Copa, em 2014, um era prefeito e o outro fiscalizador das obras desse modal. E nenhum nem outro fez a sua parte. É o Salustiano Soares. Bom dia, bancada. Fala muito que o agro é pop. Mostrem para nós uma obra feita pelo agro para ajudar a população. É o Rivaí de Sinop. Tinha um percentual do FETAB que deveria ser direcionado para as rodovias, não é isso, Daniel? Obras aqui mesmo na região metropolitana, não consigo citar. Penso que realmente não aconteceu, muito menos na habitação, mas o outro lado do agro, a geração de emprego, fortalece o PIB, tem muitos efeitos positivos que eu não preciso nem mensurar aqui, mas de fato fica sempre aquela sensação de que diante de tanto poderio do agro, ainda a contrapartida para a sociedade como um todo fica aquém daquilo que se deseja ou daquilo que se precise, viu? Exatamente. Vamos aqui a outras informações. Bom dia, bancada linda. Opa, obrigada. Não aguento mais ouvir falar em VLT. Estragaram os comércios já faz 200 anos e nada. Chega, não precisamos disso aqui. Só acabaram com a nossa cidade. E quem falar que vai fazer é mentira. Só enganam o povo. Doraci já pegou raiva do VLT, já colocou ele até como um patrocinador das falências de muitos comércios, mas a realidade é que aquelas obras na Avenida Miguel Sutil, principalmente aqui no trecho conhecido ali como da Gráfica Atalaia, professora, ali muitos comércios realmente sofreram com o impacto das obras. As obras foram lentas, depois houve reparação, atrapalhou muita gente ali naquela região. Destruíram a cidade, Luciana, tiraram mais de 2.000 árvores da cidade. Esse é o menor, né, dano relatado, que eu acho que tem um impacto gigantesco numa suposta cidade verde, Cuiabá, que de verde praticamente não tem absolutamente nada quando comparado com cidades que realmente têm muitas árvores, né? Mas enfim, ele foi projetado para roubar mesmo, a concepção dele foi para roubo, para corrupção. E o pior de tudo isso é que boa parte daqueles que se envolveram nisso, tiraram foto na frente dele, lá na Espanha, em Portugal, estão absolutamente soltos, e alguns inclusive candidatos a deputado estadual. Quer dizer, isso é um absurdo. Sabe, depois de tanta luta, depois de tanta briga, né, tanto de um lado quanto do outro, judicializando essa questão no VLT, agora entregam qualquer coisa para poder resolver o problema. Estão abandonando uma matriz sustentável, um modal sustentável, importante para Cuiabá, que todos nós, boa parte da população cuiabana, gostaria de ter, né, para simplesmente substituí-lo. Eu tenho certeza que, politicamente, daqui a uns 10 anos, praticamente, 10, 15 anos, vão voltar a falar em VLT. Eles vão voltar a falar em VLT, um outro modal para justamente atender o crescimento da cidade. Não esqueçam isso. Não esqueçam do que eu estou dizendo, porque o VLT ele é projetado para o futuro, né? Ele está ali exatamente para atender demandas. Olha, serão necessários muito mais ônibus para atender a demanda que um VLT tem de capacidade para transportar as pessoas. A população cuiabana e Voz da Grandense foi iludida. Iludida, uma mentirada, entendeu? Corrupção. Mas isso não sei se justificaria realmente essa mudança de modal. Mas enfim, e outra para piorar a situação, não houve esforço de bancada federal, esforço mesmo, sabe, de bancada federal, senadores junto a Brasília, ao Ministério das Cidades, para chegar lá, como outros representantes fizeram, né, para poder conseguir recursos para tentar terminar o VLT. Houve uma mudança abrupta, imediata, né, por parte do governo do estado, nesse sentido de querer resolver. Isso não é ruim, mas também não houve a compensação, do ponto de vista de prospecção de recursos para finalizar a obra. Vamos aqui a mais mensagens, então, gente, chegando aqui. Olha só, enquanto os países avançados usam VLT, o governo quer BRT, falta de visão futurista. Dá uma pesquisada no Google, é o Mário Márcio. Bom dia. Temos um grande problema. Não existe via alternativa. Temos uma grande mineradora na guia e ela distribui milhares de toneladas diárias. Espero que o contorno leste, esta situação seja aliviada. É o William. Sobre o trânsito de carretas nas vias urbanas de Cuiabá. Nós sabemos, de fato, que existe esse grande percalço aí para as empresas, né, que precisam fazer o transporte pesado.
porém, não é uma deficiência de mobilidade urbana que possa justificar uma infração no trânsito. Existe muito em jogo, ou seja, se a gente usar sempre um problema para justificar uma ação inadequada, nós vamos continuar sendo um país que não cumpre regramentos. O que o setor produtivo, professor, as empresas de transporte em especial, por exemplo, elas poderiam fazer são manifestações, mobilizações, bater lá na porta dos governantes, do governo do estado, da prefeitura, cobrando celeridade das obras, porque claro, nós sabemos que existe esse grande problema aqui para o escoamento da produção dessas mineradoras, professor, mas não justifica o erro também por parte delas. Muito pelo contrário, deveria ser uma grande bandeira de luta aí para tentar acelerar as obras. Estamos falando sobre mobilidade urbana, sobre transporte e sobre estrutura urbana para tudo isso. Realmente, Cuiabá parou bastante no tempo. Um grande salto que ela daria seria com a conclusão do VLT e a adaptação toda da região urbana em relação a isso. Agora, você vê, esse também é outro dado muito importante, né? Tem indústrias, tem setores produtivos importantes nos arredores da cidade, da Baixada Cuiabana. E essa produção precisa ser transportada, né? A Baixada Cuiabana, a região urbana daqui de Cuiabá e Vargem Grande não está preparada para isso. Não está. Olha só, gente, eu estou aqui, vocês estão falando, eu estou ouvindo, mas tem muitas mensagens chegando sobre o VLT, tem muita gente aqui lamentando esse enterro, como o próprio Oliveira disse. Vamos aqui a mais mensagens, então, porque eu adoro ampliar esse momento de interatividade, viu? Em respeito a você, telespectador, vamos então voltar aqui para mais mensagens. Chegando aí na sua tela agora, gente, olha só, deixa eu colocar aqui direitinho para não repetir mensagem. Vamos lá. Bom dia, bancada. Está na hora do povo fazer valer a sua vontade. Quem necessita de um sistema modal que a cidade merece. E esse governador não merece o apoio da sociedade cuiabana e varzegrandense em sua reeleição. Roberto já mandando um recado direto aqui para o governador Mauro Mendes, que tenta a reeleição. Palhaçada, se colocar o BRT, vai continuar estes velhos ônibus, velhos, barulhentos, sem ar-condicionado, com letreiros, que a capital mais calorosa do Brasil é o Betão do Parque. Cuiabá também rejeitando essa situação, lembrando que a questão dos ônibus, nem 100% da frota foi renovada. Muitas pessoas reclamam mesmo da falta de qualidade. Mas aqui um pouquinho de mensagens, vamos lá. Bom dia a todos. VLT, sinônimo de roubo, sinônimo do que há de pior nos esquemas políticos. O que acho interessante é a parte da imprensa sendo favorável a essa vergonha. É o Charles Bublitz, falando que a imprensa apoia, então, o VLT em detrimento do BRT, e lembrando da corrupção que explodiu diante desse modal. Olha só, a imprensa aqui acompanhando os andamentos em que os poderes dão. Agora, tanto dinheiro empregado no VLT, falamos aqui da modernidade que representa agora a corrupção. Se a gente fosse utilizar o mesmo peso de duas medidas, então nós iríamos dizer aqui, não compre mais medicamentos, por quê? Porque nós sabemos aqui dos escândalos de inúmeras operações que envolvem, por exemplo, a aquisição de medicamentos. Quantas operações Cuiabá, professor, sofre em relação a esses escândalos, operações, secretário de saúde e preso? Então, não dá para a gente utilizar o mesmo peso em relação ao fato de que se tem, então, um escândalo de corrupção, tem que paralisar tudo. A pergunta que fica no ar é o seguinte, tá bom, e agora? Vamos fazer o que com os vagões? São 44 vagões, se não me engano, do VLT. Né? Nós pagamos já milhões de reais, quer dizer, eu paguei, Daniel pagou, Luciana pagou, você pagou, para poder manter o VLT ali intacto, né? Em pleno funcionamento, assim, parado, mas, né? Sem ter onde rodar, porque não tinha os trilhos, mas eles ficaram parados lá, e só a manutenção dele ali, ele é milionária, e há muitos anos fazendo isso, desde 2014, né? Para onde que vão os vagões, o que vão fazer com esses vagões, né? Considerando que até existe uma dificuldade técnica para se vender os vagões, porque o traçado, ele é um traçado modular, ou seja, você faz por encomenda o traçado, os vagões, aquela história toda, né? Até onde eu acompanhei. O que é simplesmente lamentável, sabe? Quer dizer, enfim, é um atraso. Respondendo ao telespectador, a imprensa não fecha os olhos para a corrupção que aconteceu, foi real e foi lamentável essa relação ao VLT. O que nós também lamentamos de outro lado é o gasto de recurso público que foi feito, né? Mais de 1 bilhão,
para um sonho que seria importantíssimo aqui para o desenvolvimento da cidade e de Várzea Grande e que não aconteceu, né? Agora está virando pó, né? Realmente. Olha só, mais mensagens chegando aqui, gente. Muitas pessoas estão indignadas, tá, com o que vai acontecer hoje, então, lá no Palácio Paiaguás. Mais mensagens chegando aqui. Vamos lá, então. Bom dia. Mauro Mendes está aparecendo Blairo Magem em final de mandato. Blairo aprovou e Mauro quer recuperar. Resumindo, só politicagem. Lembrando, Mauro bate muito na tecla porque tem empresas de olho na licitação como vencedora. Isso está na cara. Aí sim que a fatia será dividida e vai esconder problemas dos antecessores. Olha, a última mensagem nesse bloco aqui. Bom dia, bancada. Eu não quero BRT, eu quero VLT. Bom, podemos depois falar sobre os fatores políticos que podem, então, somar aí ou diminuir para o governador Mauro Mendes, que tenta a reeleição. Mas o tempo avançou, são 6h38. Nós vamos para o primeiro intervalo, mas voltamos já e temos muito mais.